Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rafael e este aqui é o meu diário. Sejam bem-vindos. Este aqui é o primeiro vídeo da série que eu pretendo gravar este ano a respeito de livros, né? Contendo as minhas listas de leitura. Nestes vídeos eu pretendo falar a respeito dos livros que eu estou lendo, pretendo fazer comentários a respeito deles. E este aqui é o primeiro vídeo, vai ser um por mês, né? Sempre no início de cada mês. Neste vídeo aqui eu vou falar sobre a minha lista de leitura aqui desse mês de janeiro. Eu estou lendo vários livros, eu costumo ler vários livros ao mesmo tempo. Qualquer dia, inclusive, eu gravo um vídeo falando a respeito dessa questão de ler vários livros ao mesmo tempo. É algo que eu considero saudável, aliás, mais do que saudável, eu considero até necessário. Se você quer ser um leitor aí que vai ler bastante e que quer ler sobre vários assuntos, é importante você se acostumar a ler mais de um livro ao mesmo tempo. É necessário, na verdade. Enfim, e eu estou lendo, né, esses livros, são 7 livros ao todo, mais um audiobook. Eu vou aqui comentar a respeito desses livros. Não são livros, apenas livros que eu estou lendo no momento, mas livros também que eu pretendo começar a ler em breve. Não vou conseguir ler todos os livros em janeiro. Tem livros bem grandes no meio aí, mas eu vou atualizando a leitura deles, né? Aliás, vou atualizando os comentários a respeito desses livros. Enfim, isso aí ao longo aí dos próximos vídeos, ao longo dos próximos meses. Além desses livros, melhor dizendo, além desses vídeos, eu também pretendo gravar outros vídeos falando a respeito de livros, fazendo leitura de poemas, enfim. Tem várias coisas que eu pretendo fazer nesse canal, mas vamos começar com esse vídeo aqui, que é a minha lista de leitura de janeiro, que é o projeto que inicialmente eu tinha quando eu criei nesse canal, falar sobre esses livros mensalmente. Já falei demais aqui, já dei muita introdução, vamos começar logo ao que interessa, né? Bom, nessa lista aqui desse mês de janeiro, eu tenho 7 livros, como eu disse, e o primeiro que eu vou falar é The White State Fraud, do Steve Daly, Dr. Steve Daly. O autor, ele já foi pastor adventista, estudou, deu aula em universidades adventistas, né, no caso Loma Linda, que é uma universidade renomada, né, lá dos Estados Unidos, da Califórnia, e ele saiu, se desligou da obra, saiu do adventismo, e hoje ele tem o seu próprio ministério, ele é psicólogo também, tem uma formação em psicologia, e se tornou um crítico do adventismo, escrevendo livros contrários ao adventismo, sobretudo contrários ali à questão, à pessoa, ministério, a obra de Ellen White. E o livro que eu estou lendo se chama The White State Fraud, a fraude do White State, né? O White State, que é a organização na Igreja Adventista responsável pela obra de Ellen White, e de acordo com o Dr. Steve Daly, White State, mais especificamente na pessoa de Arthur White, neto de Ellen White, promoveu uma campanha de difamação falsa, contendo informações falsas, uma campanha baseada em mentiras, contra a pessoa de Dudley Marvin Kenwright, que foi um ex-pastor adventista do século XIX. Enfim, eu já mencionei, já falei a respeito dele no meu primeiro vídeo, que eu comentei a respeito de alguns livros que eu li do Kenwright, né? 2 livros que eu li do Kenwright. Então, se você quer saber mais a respeito do Kenwright, eu recomendo que você dê uma olhada no meu primeiro vídeo. Mas, enfim, de qualquer modo, o Steve Daly, ele escreveu esse livro para denunciar, para fazer essa denúncia a respeito dessa fraude que o White State teria promovido, né? Eu não estou aqui tomando partido, estou apenas dizendo que é disso que trata o livro do Steve Daly. Como é que foi feita essa fraude, de acordo com o Steve Daly? O Steve Daly, ele afirma que o livro I Was Kenwright's Secretary, que foi escrito por uma mulher chamada Carrie Johnson e publicado pela igreja, o Steve Daly diz que esse livro é um livro falso. E esse livro foi o foco ali dessa campanha de difamação, né? Porque essa Carrie Johnson, ela dizia ser ter sido secretária do Kenwright, e ela fala várias coisas negativas a respeito do Kenwright, né? E tudo isso com o objetivo de queimar a imagem dele, mostrar que ele era um cara que não era confiável, né? Que, enfim, ele estava mentindo sobre o que ele escreveu a respeito de Ellen White, né? Porque o Kenwright fala várias coisas negativas em relação a Ellen White. Então, de acordo com o Steve Daly, esse livro, I Was Kenwright's Secretary, eu era secretária do Kenwright, ele é um livro totalmente baseado na fraude, baseado na mentira. O Steve Daly, ele busca demonstrar no livro dele que essa história da Carrie Johnson, ela foi toda inventada. Inclusive, ocorreu até, de acordo com o Steve Daly, um roubo, um furto, melhor dizendo, do diário do Kenwright, e desse diário teriam sido extraídas informações e tudo mais, enfim. E tudo isso aí teria sido feito através de uma fraude, né, para queimar o filme do Kenwright.
É um livro interessante, porque é uma coisa realmente assim que chama atenção, né? Uma fraude desse jeito, é realmente uma coisa pesada, né? E eu tô lendo o livro, né, pra ver como é que tá, pra ver como é que é, né? Toda essa história. E ainda tô no início do livro, li 50 e poucas páginas, de um total de 250, então ainda tenho bastante chão pela frente. E ainda tô no início, ainda não vi muita coisa, né? O livro não foi escrito apenas pelo Steve Daly, mas também pela neta da Carrie Johnson, neta da mulher, né? Chamada Nancy Page. Os dois escreveram em coautoria, mas o principal autor é o Steve Daly. Enfim, esse aí é o primeiro livro, então, The White State Fraud. Mais pra frente eu falo mais a respeito dele, né? Quando eu concluir o livro, mês que vem, ou talvez depois. O segundo livro que eu tô lendo se chama The Case of D.M. Kenwright, que foi escrito por um pastor protestante chamado Norman Doute. É um livro mais antigo. Esse The White State Fraud é um livro recente, escrito aí faz poucos anos. Já o The Case of D.M. Kenwright foi escrito já há muitas décadas, não vou lembrar aqui, acho que foi década de 60, uma coisa assim, por esse pastor protestante Norman Doute. Esse livro, ao contrário do The White State, ele não é escrito num tom assim de denúncia, ele é escrito num tom de investigação. O que o Norman Doute buscou fazer foi verificar se o que se dizia a respeito do Kenwright era verdade. Então não é um livro que vai fazer assim, pelo menos no primeiro momento não está fazendo denúncias, não está ali alardeando. É um livro que está simplesmente se propondo a investigar essa questão, né? Porque o Kenwright, independentemente se foi verdadeiro ou falso o que se dizia a respeito dele, mas ele realmente foi alvo de uma campanha ali de difamação, né? Realmente para poder buscar denunciar ele. Talvez difamação é um termo meio forte, né? Apesar de que difamação a princípio significa apenas falar mal, mas é um termo um pouco forte, né? Melhor dizendo, o Kenwright ele foi alvo de denúncias, né? Denunciaram, dizendo que ele não era uma pessoa confiável e tudo mais. E o Norman Doute vai ver se essas denúncias são falsas ou verdadeiras, né? Ele vai investigar isso. Então, um livro interessante, ainda estou no início também, estou na página 39 de 180, então tem bastante chão pela frente também. E depois eu falo mais a respeito desse livro quando eu concluí-lo. Ou mês que vem, se eu não tiver concluído ainda, né? Agora, o outro livro que eu tô lendo é o livro do Orlando Figes, Uma História Cultural da Rússia. Eu já vou mudar aqui completamente de assunto, né? Esse livro do Orlando Figes é um livro muito interessante, longo pra caramba, são 882 páginas, não é um livro curto, é um livro assim, com muita informação, muita referência, muita coisa. Não sei quanto tempo eu vou levar para ler esse livro, mas é um assunto que me interessa profundamente, porque eu gosto muito da cultura russa, tanto da música, né, através de compositores como Tchaikovsky, Rachmaninoff, e outros tantos, né, Korsakov, enfim. E eu também gosto da literatura russa, né, Dostoiévski, Tolstói, Tchekov, Gogol, Pushkin. E, assim, a Rússia é uma coisa muito complexa, né, tem uma história complexa, uma história realmente, você tem primeiro ali, né, aquele período ali, antes da ascensão do czarismo, de fato, e depois você tem a ascensão do czarismo, e depois você tem todo o período ali da União Soviética, agora você tem a Rússia atual, que é uma coisa complicada de se entender, e o livro ele busca investigar a cultura russa, né? Porque a cultura russa também passa por fases, passa por estágios. A Rússia ela tinha uma cultura, assim, bem limitada em certos aspectos, até por volta ali do século XVIII, né? Coisa vai no século XVIII começa a ter mais proeminência e explode no século XIX. Na verdade, todos os principais escritores russos estão no século XIX. Né? Se você parar para pensar, todos os escritores russos que a gente conhece hoje, que a gente cita, né, são do século XIX e do século XX. Né? Mas o século XIX contém várias das principais personalidades da literatura russa. Então, é uma coisa que chama atenção e o livro busca investigar essas questões. E eu estou gostando bastante, estou bem no início ainda. Um livro que eu também vou demorar bastante para ler, mais do que os outros, né? Porque é um livro muito longo. Eu acho que eu vou levar um tempo aí para ler. Eu tô na página 30 e poucos, são 882 páginas, então tenho bastante chão pela frente. Mas estou gostando desse livro, é um livro que eu acho que compensa ser lido mesmo. Outro livro que eu tô lendo, quarto livro, é Memórias de um Caçador, de Ivan Turgenev. Na verdade, esse livro eu tô relendo ele, tô lendo ele com o meu clube de leitura. É um livro que eu gosto muito, é um livro que é uma reunião de contos escritos aí pelo Turgenev, todos os contos escritos pelo mesmo personagem, porque o livro ele não é escrito assim ele é escrito por um personagem criado pelo autor, sabe? Mas que na verdade é muito parecido com o autor, porque o autor gosta de caçar, o personagem que escreve, né, que teria escrito os contos, também é um caçador, o autor é nobre, né, o Ivan Turgenev, ele era nobre,
personagem que escreve o livro também é. Enfim, você percebe que existe uma semelhança ali nas personalidades, né, de ambos. E o livro é fantástico. Memória de um Caçador é um livro muito rico, um livro assim que traça todo um panorama da sociedade russa ali, rural. É um livro que tem muitas coisas bonitas. A escrita do Turgenev é uma escrita muito bonita, uma escrita gostosa. O próprio Tolstói elogiava o Turgenev porque realmente é um cara que é muito bom. Ele é muito bom mesmo, excelente. E o livro, assim, é aquele livro que, sério, eu não sou de chorar, tá? Eu choro muito pouco. A última vez que eu chorei já faz um tempo, a última vez que eu chorei. E eu não sou de chorar por qualquer coisa, mas é um livro que, quando eu li, eu me emocionei, sabe? Eu não sei se eu cheguei a chorar quando eu li alguns trechos dele lá pela primeira vez, mas se eu não chorei, eu cheguei perto de chorar, tá? Contos aí como Relíquia Viva, é um negócio, assim, maravilhoso. E eu tô relendo agora, um livro de 488 páginas, vai demorar um pouquinho pra eu ler também, mas vai dar certo aí, e é isso aí. Agora partindo para outro livro que eu tô lendo, aliás, esse eu não li ainda, mas eu pretendo começar a ler, aliás, pretendo reler, né, em breve, começar a reler. Esse eu vou ler rápido porque é um livro curto, é Rei Lear, de Shakespeare, uma peça de Shakespeare que é a minha peça, assim, talvez a favorita, né. Eu li já 2 vezes, acho que 2 vezes, não sei se eu completei a segunda leitura, mas enfim, eu já li, tenho quase certeza que eu já li 2 vezes, na tradução do Milo Fernandes, uma edição publicada pela LPIM, que é assim, eu gosto bastante da tradução do Milo Fernandes, porque é uma tradução que é meio bem humorada, sabe? Ela tem ali uns toques de humor nela e ele escreve de um jeito assim que não fica aquela coisa extremamente formal, sabe? Que eu já vi, por exemplo, na tradução do Carlos Alberto Nunes, se não me engano, o Carlos Alberto Nunes ele tem traduções de Shakespeare, que eu já li. Agora eu tô na dúvida se foi ele mesmo, se eu não tô confundindo com outro tradutor. Mas essas traduções que eu tô mencionando são traduções assim que são bem mais formais, bem mais arcaicas. A do Milo Fernandes ela é mais livre, sabe? E eu gostei, acho que combinou com a peça, não sei, eu não sou especialista em Shakespeare nem nada, mas eu gostei da tradução do Milo Fernandes, do Rei Lear, né? E pena que não tá comigo aqui, eu não tô em casa, tô viajando, mas acho que vou ler na outra tradução mesmo, até para poder ver, né, para fazer a comparação, a tradução um pouco mais arcaica que eu tenho no Kindle. Enfim, mas Rei Lear é uma história muito interessante. É basicamente a história de um rei que decide, antes de morrer, decide dividir a sua herança, dividir o seu reino entre as suas 3 filhas. 2 filhas, na hora da divisão, bajulam ele pra caramba e conseguem boas porções do reino. Só que uma filha não, uma filha é sincera, trata o pai bem, mas não fica ali, né, bajulando ele. Ele não gosta, deserda essa filha e aí ele dá todo o reino para 2 filhas. E a ideia dele é depois, agora que ele distribui o reino, que ele vai ficar ora com uma filha, ora com a outra, e nisso aí vai ficar passando a velhice dele. Só que esse plano não dá muito certo, né? Então, assim, é um livro muito interessante mesmo. É uma peça muito interessante. Bom, é Shakespeare, né? Então é fantástico, né? Bom, outros 2 livros que eu não comecei a ler ainda, mas eu vou ler. Realmente já vou começar a dar o start na leitura. Por isso eu estou colocando eles na lista aqui. São os sonetos de Shakespeare. Eu vou lê-los em inglês, quero ler o soneto de Shakespeare em inglês. Vai ser um desafio para mim, porque eu já li alguns livros em inglês, mas Shakespeare é difícil de ler em inglês, porque é uma escrita assim mais complicada, são muitas palavras que são assim palavras que são difíceis, tem que ficar olhando o dicionário o tempo todo. Então vai ser um desafio, mas eu quero fazer isso. Não sei quanto tempo vou levar para ler, acho que eu vou ter que cada poema, cada soneto vai ser assim para realmente vou ter que digerir aquilo, vou ter que ler ali assim com cuidado e tentando entender tudo, né? Com dificuldade porque é Shakespeare, né? Shakespeare no original não é fácil, mas eu quero fazer isso, vai ser um desafio que eu coloquei para mim mesmo e eu vou cumprir esse desafio e é esse o 6º livro que eu vou ler, né? Que estou lendo, vou ler, enfim. E por último, Espumas Flutuantes. Espumas Flutuantes de Castro Alves. Vou ler esse livro, já vou começar a lê-lo também. E Espumas Flutuantes, Castro Alves, né, um poeta importante do Brasil ali, do período romântico, se não me falha a memória. Eu gosto bastante de leitura, assim, mas eu não entendo muito de períodos literários, assim, eu não tenho todo esse conhecimento mais técnico da parte de literatura. Enfim, sou um cara mais que realmente quer só ler os livros mesmo e não fico pesquisando tanto a respeito disso. Pretendo fazer isso em breve também, quem sabe esse ano, né? Eu tenho já livros ali guardados em casa sobre história da literatura,
Mas é que eu acho que é mais interessante você ter cultura literária e nisso você vai aprendendo a respeito da história da literatura do que você simplesmente ficar decorando períodos literários sem ter a cultura literária correspondente, né? Não faz sentido eu ficar ali estudando um monte de teoria, sendo que eu não tenho a prática ainda. Eu acho que é necessário ter mais a prática do que a teoria. A teoria entra para poder complementar a prática ali e dar um sentido para o todo, né? E não simplesmente para você ficar decorando e tendo essas informações na cabeça. Enfim, então é isso, né? São esses os meus 7 livros que estão na minha lista de leitura atualmente. Só listando-os novamente: The White State Fraud, do Steve Daly, o The Case of T.M. Kenwright, do Norman Doute, Uma História Cultural da Rússia, do Orlando Figes. O outro livro é Memórias de um Caçador, de Ivan Turgenev. Rei Lear, de Shakespeare. Sonetos de Shakespeare. E, por último, mas não menos importante, Espumas Flutuantes, do Castro Alves. E, para fechar com chave de ouro, eu também comecei a ouvir audiobooks. Eu não tenho essa prática, vou tentar fazer isso. E comecei com o livro do Nassim Nicholas Taleb, acho que é assim que fala o nome dele, que é A Lógica do Cisne Negro. A Lógica do Cisne Negro, que é um livro que eu tô achando muito interessante. Cisne Negro são eventos inesperados que acontecem e mudam muita coisa, né? Basicamente é essa a ideia do cisne negro. O nome vem do cisne negro, que era uma coisa, um animal que as pessoas achavam que não existia, porque cisne é branco, né? De onde já se viu o cisne negro, até que acharam o cisne negro, né? Então, assim, descobriram que é muito raro, mas existe, né? E aí ficou isso como sendo uma figura, né? Para poder falar dessas coisas que até acredita-se que nunca vão acontecer, que são coisas impossíveis, muito difíceis, mas que acontecem, né? E quando acontecem, realmente causam uma mudança. E no livro, eu estou na parte bem inicial do livro ainda, o Taleb, ele fala sobre a infância dele, sobre o Líbano, né, que era um país muito tranquilo, um país que tinha várias pessoas de várias religiões convivendo juntas, né, e ninguém imaginava que ia dar confusão, né, ninguém imaginava que ia dar guerra, né, porque estava lá séculos os povos ali convivendo em relativa paz, em segurança ali, em tranquilidade, né, e do nada tem a guerra que aconteceu, a guerra do Líbano, né, entre cristãos e muçulmanos, e enfim, aquilo ali gerou uma confusão tremenda, cujos reflexos a gente sente até hoje. E aí o Taleb está construindo a argumentação dele em cima desse exemplo. Eu ainda não avancei muito eu ia falar leitura, mas na audição do audiolivro, né? Mas me parece ser um livro muito interessante e eu já separei vários audiobooks desse autor para poder ler, porque é um autor que me interessa nessa área aí, acho que de desenvolvimento pessoal, finanças e tudo mais. Eu acho que é um autor que tem muito a acrescentar. Enfim, é isso aí. Esse aqui foi o meu primeiro vídeo, aqui de janeiro de 2025, falando a respeito da minha lista de leituras. Resolvi gravá-lo aqui ao ar livre, estou aqui na praça da Igreja Católica aqui de Lagarto, Sergipe. E é isso aí, um abraço, muito obrigado por escutarem até agora, por assistirem até agora esse vídeo, quem assistiu até o final, quem foi firme aí, aguentou 18 minutos. É isso aí, tamo junto, um abraço e até a próxima.